Mais uma vez, uma boa noite a todos. E mais uma vez, sejam bem-vindos a Calvary Campo. O pessoal já se acomodou, tinha gente ali atrás, ainda tem alguns lugares aqui, ó. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Tem gente em pé. Hoje é um dia muito especial e que alegria, né, reunir nossa família mais uma vez nesse domingo para louvar o nosso Deus. E sempre que nós temos o privilégio de receber amigos queridos, é sempre uma alegria. Gente que vem para nos abençoar, gente que vem para compartilhar a palavra conosco. E esse é, de fato, um amigo muito querido. Nós tivemos algumas alterações no nosso cronograma dessa semana, e aí ele graciosamente aceitou o convite. Ele com sua família já teria ido embora hoje cedo, né? Resolveram estender um pouquinho mais o tempo em Campo Mourão para poder estar aqui com a nossa igreja, conhecer essa comunidade. Fabi, você acha que é a primeira vez que vem, né? Embora a primeira vez que você vem no prédio, mas você já conhecia a igreja, mas acho que você veio sozinho há muitos anos atrás, né? Então, muito bom, os filhos dele estão ali na Calvary Kids, assim a gente espera, né? Que ele falou, olha, tem que avisar a turma que meu filho foge. Eu falei, não, a gente tem uma equipe capacitada. Ele falou, é que você não conhece meu filho. Então, eu vou falar mais dele quando ele subir, mas eu queria receber com grande carinho uma salva de palmas, pastor Naldinho. Vem para cá. Enquanto você vai arrumando sua parafernália aí, eu vou... verdade, sai. Eu dizia para a equipe de voluntários, um pouco antes do culto, a gente sempre se reúne para orar, às 6h30, meia hora antes de começar o culto, para preparar o nosso coração. E eu falava algo para eles que eu faço questão de reproduzir a vocês. Eu e o Naldinho, nós nos conhecemos desde 2003, já se vão aí 16 anos de amizade. E enquanto eu falei aquilo, ali fora eu me dei conta de como o tempo passa rápido, né, Naldo? E a verdade é o seguinte, o Naldo é uma representação da graça de Deus e de o quão importante é nós acreditarmos nas pessoas e investirmos em relacionamentos significativos. Porque em 2003, lá na Calvary São Vicente, onde hoje ele é um dos pastores, ele era o líder de louvor. E há 16 anos atrás, eu era um moleque. Né? A verdade é que eu cheguei lá e para lá e para cá, e querendo ajudar, e com alguma disponibilidade, tentando caçar o que fazer para servir ali na igreja. E ele falou assim, cara, você toca djembe? Djembe, para quem não conhece, é uma percussão. Assim. Eu falei, eu não toco, mas eu posso tentar. Ele falou, tá bom, vamos lá. E aí, ajudando numa reunião de oração, culto de meio de semana. Na época, eles tinham culto de meio de semana lá. Não sei se ainda tem. Tem? Não mais, ok. Na época tinha. Até que passou do djembe para o carrom, que nós, na nossa igreja, também já usamos bom tempo. Né? Leandro está ali, carrom por muitos anos, eu e Leandro, no louvor. Até que fui tendo minhas primeiras oportunidades, e até acho que 3 anos atrás, eu servia aqui na nossa igreja através da área do louvor. Eu liderava louvor, liderei louvor aqui por muitos anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o pastor Naldinho que me deu as minhas primeiras oportunidades de servir Jesus nesse ministério que depois ganhou o meu coração e me apaixonou por muitos anos. E ainda me apaixona. É que hoje tem gente muito melhor que eu, por isso que eu só faço o que eu tenho que fazer, que é pregar mesmo. Tocar, eles tocam melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque além dele ser um amigo muito querido e um irmão muito especial, ele é alguém que não apenas na minha vida, mas na vida de várias pessoas ele tem investido ao longo dos anos. E a gente conversava sobre o quão é importante ter esse olhar, porque nós nunca sabemos quais os frutos que serão gerados na vida daqueles que nós chamamos para caminhar perto e investimos nossa vida e nosso coração. Então, o Naldinho faz parte fundamental da minha vida e da minha trajetória ministerial. E, sem dúvida alguma, eu aprendo
aprendi e aprendo muito de Jesus, meu irmão, através da sua vida. Até hoje, de coração. Então, eu queria orar pela vida dele e certamente Deus vai abençoar nossos corações através da palavra. Amém? Se você puder estender sua mão. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de ter amigos. Como alguém já disse, o reino de Deus é um reino de amigos. Obrigado pela vida do pastor Naldinho, da Fabiana, dos seus filhos, o Thomas, a Alice. Obrigado por essa família tão especial que ao longo dos anos tem fielmente dedicado suas vidas ao serviço ao teu reino, ao discipulado de pessoas, tem investido os melhores anos de suas vidas para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E que alegria tê-los aqui com a gente. Abençoe esse tempo na tua palavra. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Ok. Bom, boa noite a todos. Muito bom ver alguns rostos conhecidos aqui. A maioria eu não conheço. Gostaria de... Simone. Gostaria de conversar mais com vocês. É espetacular estar aqui. Quando eu vim para cá já faz, como ele falou, muito tempo. Eu venho pelo menos a cada 3 anos aqui em Campo Mourão, mas é difícil chegar até a igreja tal, né? E faz muito tempo que o Diego me chamou para estar aqui e ensinar a última vez, quando ele ia viajar. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar isso. Eu não tenho camisa xadrez, ele não quis me emprestar, mas a gente vai na fé. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Okay. Capítulo 6, de 1 a 7. A gente vai falar sobre machados perdidos. 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Elias, a gente sabe, foi uma das figuras mais marcantes da Bíblia, assim como Moisés. E a sua história é fascinante. Eliseu era seu aluno, seu discípulo. Ele amava muito seu mestre, de modo que a separação desses dois nos trazem uma das histórias assim traumáticas da Bíblia, né, para separar aqueles dois. Deus ia levar Elias embora. Eliseu sabia disso, mas queria fazer de conta que não era verdade. Então Elias dizia assim: olha, eu vou ali até Betel. E Eliseu falava: eu vou contigo, eu não vou te deixar só. E aí ele chegava naquele lugar, as pessoas vinham perto de Eliseu e falavam: você está sabendo que o teu senhor vai embora, né? Sei, mas não quero falar sobre isso. E aí ele ficava ali naquela cidade, de repente: olha, vamos para outra cidade, vamos para Jericó. Vamos lá. Chegando na cidade,
A mesma coisa. Você está sabendo que o teu Senhor vai embora, né? Sei, mas não quero falar sobre isso. Aí ele saiu de novo, Elias sai de novo, para na beira do Jordão, separa o Jordão e fala, o que eu posso fazer por você? E Eliseu diz, eu quero me tornar herdeiro profético seu. Depois disso, vocês sabem bem da história, uma carruagem de fogo teve que separar esses dois para Elias poder ir ao céu. E Eliseu se tornou tão notável quanto ao seu mestre. E através dele, Deus fez milagres notáveis em todo Israel, principalmente nas batalhas que Israel se envolveu. Ele ressuscitou uma criança, ele tornou pura a água do rio, ele abriu o Jordão com a sua capa, ele curou o príncipe Naamã de lepra. Eu, particularmente, eu gosto muito da passagem que Eliseu está querendo atravessar um campo, e aí uns jovens começam a caçoar dele, né, porque ele era calvo. Então Eliseu amaldiçoa aquele monte de rapazes, e aí sai 2 ursos de lá da floresta e matam 40 desses rapazes, né? Qual a aplicação dessa passagem em nossa vida? Deixa o careca passar, gente. Careca é gente boa, só está ali de passagem, igual eu aqui. Eles vão para cima, para baixo, deixa eles irem. Então, mesmo depois de morto, decomposto, Eliseu continuou a fazer milagres, né? Um soldado caiu na cova dele morto e ressuscitou. Então, através dele, Deus se manifestou de maneira espetacular naqueles tempos. E Eliseu herdou também uma outra responsabilidade do seu mestre, que era a escola de profetas, né? A primeira escola daquela época já vinha de Samuel. Então, não é segredo para nós, como Deus nos ordena a estudarmos a sua palavra. Eu sei que vocês têm um belo programa aqui, e lá também faz muita diferença essas escolas de ministério, esses planejamentos que a gente faz fora do tempo aqui de domingo, muita diferença na vida de todos, né? Os frutos que dão, eles são longevos, eles ajudam a todos. Os alunos que se formaram nas escolas estão nos ajudando até hoje. Uns fugiram, mas eles estão sempre ajudando a igreja, e cada vez que a gente pode fazer uma escola de ministérios, é sempre bom para nós. Então, foi enfrentando essa necessidade de expansão ali da escola, que os alunos de Eliseu têm uma ideia legal. Nos versos 1 e 2 eles falam, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse, podem ir. Então os discípulos se reúnem para tomar uma iniciativa muito boa frente ao problema físico da escola. É maravilhoso porque isso nos mostra que Deus se move pela igreja toda, pelo corpo todo, não só o pastor. Os alunos tiveram essa ideia de expandir aquela escola, e eles não fizeram nada sozinhos. Eles vão até o pastor deles, até o senhor deles, até o mestre deles, falar sobre isso. Tiveram uma ideia maravilhosa? Tiveram, mas eles não saíram agindo. Eles foram subordinados, eles foram até lá e falaram com o pastor. Então, é a importância de nós fazermos a obra de Deus em comunhão, de estarmos na mesma direção, na mesma visão, sempre em concordância. Se você, de repente, por algum motivo, tem algo contra a liderança, lembre-se disso, é mais fácil você ir do que mudar a liderança. Certo? É sempre importante ter essa mesma visão, esse mesmo caminhar, Se Deus colocou esse pastor para liderar, a gente deve confiar nele, conversar com ele, somos um corpo. Do mesmo modo em casa, a importância de como casal, como família, a gente andar na mesma página, falar a mesma coisa, a mesma língua. E a mulher, a gente sabe, é mais inteligente do que a gente, gente? Mas mulher precisa respeitar o seu marido, colocar ali as ideias que ela tem, como esses discípulos fizeram, e juntos ali orar e buscar a direção de Deus para fazer o melhor.
Então um deles, diz o verso 3, perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Ele vai com eles, porque um verdadeiro líder, ele vai com os liderados, ele é um cooperador. Né? Ele vai servir, trabalhar ali, é claro que o quanto ele pode, dentro das tarefas que ele tem sempre, mas ele está no meio deles. E está no meio deles também, não só pelo serviço que ele tem a fazer, mas porque o líder, ele ama os seus liderados. A gente vê isso sempre na figura de Jesus. Né? Imagina só, Jesus, o Criador de todo o universo, andando ali com Pedro e todo aquele pessoal, pescador e gente simples. Mas eu acredito perfeitamente que ele tinha um prazer enorme. Ele via a beleza, o talento, os dons de cada um. Ele amava estar com aqueles homens. E é assim que todo líder deve ser. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Cortar árvores com o machado exige uma certa técnica e um tremendo esforço físico. E a gente nunca deve acreditar que o ministério seja algo só intelectual, só de púlpito, né? Mas também é feito em coisas elementares, como se trocar uma lâmpada, como varrer um chão, como limpar um banheiro, estudar música, né? Fazer café para os irmãos, coisa de bênção, gente. Assim, né? Café para os irmãos, maravilhoso. Né? Cuidar dos carros lá fora. Deus, através dessas coisas simples, Ele fala algo muito profundo sempre para a gente. Quando um deles estava cortando o tronco, diz o verso 5, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Então, essa lâmina do machado que voa e cai na água, a gente pode considerar uma figura como uma ilustração da direção de Deus, do Espírito de Deus. Com ele, nós somos eficazes, nós somos focados, nós somos pontuais. Né? Sem ele, a gente não tem efetividade nenhuma na obra de Deus. A madeira que fica na mão ali do servo, do discípulo, representa o quê? A nossa carne, que sozinha não consegue fazer nada, é inútil. O aluno, como às vezes muito de nós faz, podia ter fingido que nada aconteceu. Ficar ali no meio das árvores, quietinho, com a madeira, teatralizando a cena toda, fazendo movimentos nos galhos, para que ninguém percebesse quão grave foi aquilo que aconteceu, porque o machado era caro naquela época. Mas a verdade é que nenhuma árvore ia cair. Da mesma forma, quando a gente tenta fazer algo fora da direção de Deus, longe da direção do Espírito de Deus, a gente só utiliza a nossa força. E tudo que começa na nossa força vai ter que continuar sendo feito na nossa força. E aí a gente vai empreender cada vez mais energia, ficando cansados de tanto tentar e segurar com as nossas próprias forças aquilo, sem ter efeito quase nenhum. Gálatas 3:3 diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Mas o discípulo que perdeu a lâmina do machado, ele não quis fingir. Ao contrário, ele procurou o mestre para dizer que ele havia perdido a lâmina. E mais, ele se lamentou porque o machado era emprestado. Isso é uma chave muito importante aqui, porque a gente deve ter conhecimento de que os nossos talentos, o modo como Deus nos usa, aquilo que Ele derrama sobre nós, vem do Senhor. Todas as vezes que Ele me permite ser usado por Ele, parte da sua graça, da sua misericórdia comigo. Nós somos apenas mordomos nessa grande obra, né? Então, todas as vezes que Deus nos usa, não é por causa daquilo que eu sou, mas é por causa daquilo que Ele é, por causa da graça dEle, da bondade dEle. A gente tem um exemplo disso na vida de Sansão. Juízes 16:20 diz assim: Dalila disse: Sansão, se levanta,
os filisteus vêm contra você. E quando ele assim faz, ele percebe que o Espírito Santo havia se apartado dele. Sua força havia ido embora. Eles o subjugaram, amarraram, furaram seus olhos e, cegando, o levaram para fazer girar um moinho, como se fosse um boi. Dia após dia, girando aquilo. Um homem que sempre derrotou seus inimigos, indo parar nesse lugar aqui. Mas as coisas não começaram assim, dessa forma. Com tantas mulheres em Israel, ele foi se meter com quem? Com as filistretas. Não é? Ele vai até lá, se mete com essas mulheres, e aí ele já estava desobedecendo uma ordem. Né? Se apaixona por Dalila. Essa, por sua vez, tentava a lógica, era uma espiã tentando seduzir Sansão, vocês conhecem bem a história. Então, na primeira vez, ele vai dizendo que se ela amarrasse ele com couro, a força dele ia embora. Na segunda vez, com cordas novas. E na terceira, ele começa a chegar perto. Ele fala, olha, se você amarrar minhas tranças numa lança de tecelão, tudo acaba. E aí ela chama os guardas chegam, eles tiram, acaba com todo mundo. E aí ela começa a chorar, feito uma goteira. Né? Chorar. Você não me ama, você não me ama. E ele realmente estava apaixonado. E por mais incrível que pareça, Sansão ele cede e conta a ela que se alguém cortasse os cabelos dele, ele perderia a força. E aí a gente deve se perguntar, o que passava na cabeça desse sujeito? Né? Mas como todo nazireu, Sansão ele não podia tocar em mortos, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar vinho, não podia se embriagar. Então um dia ele vai lá, a carcaça de um animal que ele já tinha matado há algum tempo, ele vê que tem um favo de mel ali, vai e come, guloso, comeu. Depois de um tempo ele vai numa festa com os filisteus, se embriaga. Então quando essa moça chega para ele e fala, poxa, fala aí para mim o que está acontecendo. Ele pensa, poxa, eu sou apaixonado por ela, eu já enrolei muito, e tem mais, pensa bem. Eu já me embriaguei e não aconteceu nada. Eu já toquei em algo morto e não aconteceu nada também. Então eu devo ser especial. Deus deve gostar mais de mim do que a maioria dessas pessoas aí. Nada vai me acontecer. Só que a gente sabe o que aconteceu. A casa cai para ele. E é isso que acontece às vezes nos nossos pensamentos estúpidos, de achar que as coisas nunca vão acontecer conosco, que aquilo nunca vai ser revelado, que eu sou especial, que Deus deve... Eu sou muito carismático, Deus deve gostar de mim de alguma forma, que Ele não gosta mesmo daquela outra pessoa mais fechadona. Mas não é nada disso. Então, de volta à nossa história principal, o discípulo de Eliseu, que perdeu a lâmina do machado, perdeu a força que concluiria o seu trabalho. Ele não fez o que Sansão fez, mas quando ele percebeu que havia perdido e aquilo, ele faz 4 coisas muito interessantes. A primeira delas, ele clama. Ele clama por ajuda. Ele gritou ao mestre dele, o machado se foi. E quando nós clamamos a Deus com honestidade, Deus vem ao nosso socorro. Olha, Senhor, aquilo que eu senti, eu não sinto mais. O modo como eu vivia com meus irmãos, eu não estou vivendo mais. A gente vê na história do filho pródigo, a única vez que a gente vê uma figura de Deus Pai com pressa. O filho pegou a herança, foi embora, e a gente sabe o que aconteceu, ele gastou todo o dinheiro, volta para casa humilhado, constrangido, quebrado, clamando para estar na casa do pai, para comer aquilo que os empregados comiam, porque era melhor do que aquilo que ele comia lá fora. E a gente vê o pai dele saindo para fora, indo abraçá-lo, vai de encontro a esse homem. Então, nesse momento, quando a gente clama humilde, nós podemos receber de Deus algo que ficou para trás. Não com exigências, não com soberba, não com restitui, com uma vida espiritual fingida, com um pedaço de madeira na mão, fazendo movimentos, barulhos, fingindo cortar algo,
mantendo uma vida de aparências espirituais, mas de verdade, clamando a Deus por restauração, para poder ser eficaz na vida e na obra. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, a gente tem que voltar para o lugar onde a gente veio. Então, o poder de Deus continua a fluir da mesma forma aqui, se a gente se arrepender, se a gente clamar por socorro. O homem de Deus perguntou no verso 6, onde caiu? Então volta atrás, onde é que caiu? A gente ainda estava conversando hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com o Diego, na casa dele, que deve ser só eu, assim, de homem, mas a gente não acha nada, né? Não acha nada. Então, a minha esposa, eu falei, poxa, eu não sei onde deixei a chave. Ela começa do meu lado. Onde você foi aqui dentro? Aí vai no quarto, você passou pelo quarto, você usou qual roupa? Aí vai lá, a chave está lá. Né? Então, voltando atrás, o que acontecia comigo, como era a minha vida, quando eu clamava pelos outros, quando eu ia à reunião de oração, quando eu usava meus 10 minutos que eu tinha para fazer a minha devocional, quando eu ia orando no ônibus, quando eu ligava para um irmão que estava afastado, falava, poxa, eu quero estar com você, eu quero tomar um café com você, eu quero orar por você. Quando eu dobrava meus joelhos, quando eu sentia a presença do Senhor no meio da congregação, quando eu levantava minhas mãos e dobrava meu coração no altar, quando escutava um louvor, porque eu era simplesmente grato por estar salvo. Eu não ficava olhando os defeitos, se aquilo está assim, se aquilo está assado, mas eu era simplesmente grato. Eu não me distraía com coisas que vão me tirar da rota, que vão me fazer tropeçar, e hoje a gente sabe, com as mídias sociais, isso é muito fácil. Então, Jesus ele nos reforça esse pensamento em Apocalipse para a igreja de Éfeso, quando ele diz, lembre-se do teu primeiro amor, lembre-se do lugar em que você costumava estar, lembre-se onde você caiu, volte a fazer as boas obras novamente. E esse é o segredo, voltar ao lugar onde você atuava daquela forma, onde você clamava a Deus, onde você buscava a Deus, onde você orava, onde você lia e ficava maravilhado com tudo. Mas esse é o problema, Arnaldinho, eu não sinto vontade. Não sinto vontade de ir numa reunião de oração, eu não sinto vontade, nem de ir na igreja eu sinto vontade, de dobrar meus joelhos, louvar a Deus, eu não sinto vontade. E é esse o problema. Não é questão de sentir, é questão de agir. Porque não importa, vou dizer para você, não importa o que você sinta, mas é como você age. Porque sentimentos, eles são como moda, eles vêm e vão. Hoje a gente está assim, amanhã a gente está assado. Né? Mas a atitude, ela é capaz de produzir os sentimentos. Os sentimentos, eles vão estar lá. Tem uma história de uma mulher que ela procurou a ajuda de um pastor. Porque ela estava querendo o divórcio. Então, ela vem até a sala do pastor, vai conversar com ele. Ela diz, olha, meu marido, ele me ignora, ele me despreza, ele me trata mal, e a minha vontade mesmo era de matar esse cara. Mas como não pode, eu vou só divorciar. E aí o pastor, ouvindo tudo aquilo, né, aparentemente muito solícito, ele disse para a mulher, olha, esse cara é mal, ele está merecendo uma lição mesmo. E você quer saber? O divórcio é pouco. Eu vou te dar uns conselhos aí para você fazer durante uns 3 meses. Ela falou, o que seria, pastor? Aí ele falou, olha, você vai mimá-lo. Você vai mimá-lo. Né? Você vai encher ele de carinho durante esse tempo. Você vai na feira comprar as frutas que ele gosta, você vai fazer um café da manhã bem gostoso durante esse tempo, né? Você vai à noite recebê-lo com banho tomado, com um vestido bonito, perfumada, fazer um jantar gostoso para ele. Nas quartas-feiras,
você já deixa a TV ligada lá no Fox Sport, na Sport TV, né? Prepara lá o manto do time dele, uns salgadinhos, faz isso lá, né? Traz para ele, assiste o jogo com ele. E aí, depois de uns 2 meses e meio, você vai fazer o seguinte: você vai se vestir igual uma maloqueira. Você não vai tomar banho. Você vai deixar a casa toda desarrumada, virada do avesso, as crianças sujas. Quando ele chegar à TV em Grey's Anatomy, você vai receber ele com um sorriso, e aí você mostra aqui, ó, assina aí o papel do divórcio. Né? Ela sorriu e falou: pastor, o senhor é terrível, hein? Eu vou erguer ele lá em cima e vou... Agora ele vai aprender o que é bom. Então foi. Aí depois de uns 2 meses e meio, o pastor ligou para essa mulher e falou: e aí? Você já contatou o advogado? Você já mostrou para ele os papéis do divórcio? E ela disse: divórcio? Não, pastor. Pastor, tudo mudou aqui em casa. Esse homem está uma bênção. E mudou também o meu sentimento por ele. A gente nunca se amou tanto, pastor. E parece uma história meio louca, mas é real. Porque as atitudes, elas geram sentimentos. Jesus disse, pois, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, em Mateus 6:21. Então ela se moveu na direção do marido, mesmo sem muito saber. A atitude dela gerou um sentimento para com aquele homem. Ela derramou sobre ele o seu tesouro e, consequentemente, o seu coração a seguiu. A emoção veio depois, porque ela estava tão destruída, ela estava tão ressecada, que ela não tinha como ter emoção para mover uma atitude positiva. Mas, a partir da atitude, aí sim, ela construiu uma emoção positiva. Então, da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela segue essa receita. Não importa o que a gente está sentindo nesse momento, mas importa a nossa atitude em relação a isso. Eu não sinto vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Eu vou tomar a atitude de ler a palavra de Deus, eu vou me mover na direção da oração, da intercessão pelos irmãos, na busca de algo que antes era tão presente na minha vida. E aos poucos foi indo embora. E aí os sentimentos vão estar lá, com certeza. E não ao contrário. Eu não posso ficar esperando por isso. Né? Então, onde você estava quando sentia tanto amor? A gente tem que voltar lá. A gente tem que voltar onde a lâmina caiu. Volta naquele lugar. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Apocalipse 2:5. E ainda no verso 6 do nosso texto, o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Então ele lança aquele pedacinho de madeira na água e o machado flutua. Em Êxodo 15, depois de saírem do Egito, cantando em festa, atravessando o deserto por 3 dias, aquele povo todo está com sede. E quando eles acham água, a água é amarga. E aí eles querem matar Moisés. E aí Moisés clama ao Senhor, e esse mandou que ele pegasse um arbusto. E aí ele joga aquilo na água. E as águas que eram amargas, elas se tornam boas para consumo, se tornam doces, eles puderam beber. Então, um arbusto, uma árvore, um madeiro, a cruz do Senhor. Nós podemos pensar que por causa da distância que nós tomamos, do esfriamento dos nossos corações, a nossa vida se tornou
amarga para o Senhor. Mas não, meu irmão, nunca. Porque todos os meus erros, eles foram lançados sobre o madeiro. Eu estou sempre a uma oração de distância da minha restauração. O seu amor não falha, o seu amor não muda, porque o madeiro, aquela árvore, foi lançada na água do pecado. O gosto amargo se tornou doce, e a minha vida ficou limpa, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. E o verso 7 diz, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Então veja, o impossível foi feito ali, contra as leis da física. Deus fez um milagre, a lâmina estava flutuando. Agora o trabalho do servo é ir até a água e pegar ali a lâmina, depois de clamar, depois de voltar ao lugar que caiu, do quebrantamento, de lançar aos pés do madeiro, aos pés do Senhor toda a nossa dor, a gente deve fazer o quê? A gente deve ir em fé, em direção à bênção que o Senhor colocou, a graça que o Senhor colocou em nossa vida. O servo podia ter falado, uau, Eliseu, que vibe boa está por aqui, Dá para flutuar mais um pouquinho e trazer ele para mim, Mas ele não faz isso. Algumas pessoas costumam dizer, bom, eu estou por aqui, entendeu? Estou aqui na igreja, Deus deve estar por aqui também. Então, se Ele quiser falar alguma coisa comigo, se Ele quiser me dar alguma direção, Ele sabe meu endereço. Ele vem e fala comigo. E é interessante quando a gente nota, possivelmente aqui, está aí ela. Está aí ela, que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. E em Gênesis 8, quando Noé está na arca, em meio ao dilúvio, e quer saber se as águas baixaram, vocês sabem disso muito bem, ele apanha uma pomba e solta. Gênesis 8, 9, diz assim, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Então, observe que há um trabalho de cooperação aqui. Noé soltava a pomba, quando ela voltava, ele precisava esticar o braço para trazer ele de volta ao barco. Mais tarde, o processo se repetia até a pomba encontrar a terra seca. E não é diferente do nosso relacionamento com Deus, com a direção de Deus, com o seu Espírito. O Espírito do Senhor está lá, a vontade do Senhor está lá, está disponível, mas eu devo esticar meu braço nessa direção. O milagre está lá, a restauração está lá, mas o meu trabalho é alcançá-lo com os braços da fé. Eu preciso ter fé para isso, porque senão eu não me movo nem do lugar. A gente não pode sentar na cadeira com os braços cruzados e, tanto faz, estou aqui, Senhor. Se você quiser, estou aberto ao Espírito. Não é isso. Mas agir com os braços da fé e alcançar a graça que Ele já proveu para nós. Jesus ele coloca dessa forma em Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, você precisa dizer, Deus, eu perdi algo no meio do caminho. Senhor, me restaura, me dá a direção de novo. Clamar ao Senhor pelo esse derramar dele, dobrar os joelhos, orar ao Senhor. Senhor, eu sou teu parceiro, eu quero ser de novo colaborador nessa obra que o Senhor está fazendo, em tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, nessa região, na minha faculdade, na minha casa. Então, a passagem do machado perdido, ela é um milagre da restauração, como a gente traz aqui. É uma mensagem para todos nós que precisamos do Senhor, da vida do Senhor, nos guiando a todo tempo. Para quem está cansado de fingir, para quem está cansado de agir apenas na sua força e, na verdade, não aguenta mais, porque você está debilitado de tantas lutas. Eu não sei quem você é. Você pode ser alguém que está escondido atrás de um sorriso, de uma vida aparentemente impecável, até de presença nos ministérios,
mas, na verdade, você está só balançando um cabo, sem lâmina, sem corte, sem objetividade, agitando os galhos aí dessa vida, de um lado para o outro, fazendo barulho para ninguém notar algo que você perdeu. Então, meu irmão, pedi para o Diego vir aqui orar, porque o Senhor pode restaurar a todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.